política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando mais um videocast Momento da Política, já sabe, né? Política, informações, entrevistas, debate e muita conversa boa. Você só encontra aqui no nosso videocast Momento da Política, que tem eu e tem ela, minha parceira de sempre. Oi, pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Momento da Política. Você que nos acompanha pela Rádio Net ou pelo YouTube, aquela mensagenzinha de sempre, 4 horas da tarde, todas as sextas-feiras, no YouTube, A Voz da Gente, e na Rádio Net também, na Rádio Web, A Voz da Gente. E hoje, com um convidado super especial, né, Gabi? Isso aí, Camila. Hoje a gente vai entrevistar aqui Orlandinho, o ex-prefeito da cidade. Então, Orlandinho, que na verdade se chama Orlando Peixoto Pereira Filho, nasceu em Salvador, mas fez toda a sua carreira política em Cruz das Almas, sempre filiado ao PT. Ele foi vereador em 2000, com 1.126 votos, prefeito em 2004 com 17.157 votos, reeleito em 2008 com 15.250 votos. Nesses 2 primeiros mandatos, importante salientar que ele fez grandes feitos para a cidade de Cruz das Almas, a exemplo da chegada da UFRB à cidade. Em 2016, foi eleito novamente prefeito da cidade com 17.145 votos. Mandato esse que foi marcado por algumas polêmicas, né? Todas as informações citadas aqui foi do site Poder 360. Isso aí, Camila. Olha, gente, o ex-prefeito Orlandinho também tentou cargos como deputado estadual por Cruz das Almas nos anos de 1998, 2002 e 2014, sendo que todos os anos o Orlandinho aí só conseguiu chegar como suplente. Em 2020, vamos lembrar aqui que Orlandinho tentou aí a sua reeleição como prefeito da cidade e acabou perdendo para o atual prefeito Edinaldo Ribeiro, recebendo aí 16.347 votos contra 19.042 votos. As informações são da Gazeta do Povo. Apesar de perder nas últimas eleições, o nome de Orlandinho volta a ser cogitado para chegar na prefeitura ano que vem. Inclusive, o vereador Oswaldo da Paz foi em um podcast e confirmou a sua candidatura para o ano que vem. E é isso que a gente veio esclarecer no nosso bate-papo de hoje. Orlandinho sai ou não sai como prefeito ano que vem? Como está o PT atualmente em Cruz das Almas e o seu passado também, né, Camila? Exatamente. Lembrando que a gente já tratou desse assunto em um vídeo anterior, onde a gente trata do futuro de Cruz das Almas, se colocando, né, dizendo alguns nomes que foram referenciados por aí como possíveis concorrentes à Prefeitura de Cruz das Almas em 2024. E agora a gente vai para onde, para Gabi? Olha, para você que está acompanhando a gente através da radios.net, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, você que nos acompanha pela Rádio Net, estamos de volta. E agora, com ele que já foi 3 vezes prefeito de Cruz das Almas, Orlandinho. Boa tarde, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. É isso aí, Camila. O nome dele é Orlando, mas todo cruzalmense de A a C conhece como Orlandinho. É um prazer, viu, ex-prefeito, ter o senhor aqui nos nossos estúdios da Associação Gente da Gente. Estamos muito felizes em o senhor ter aceitado o nosso convite e a gente bater esse bate-papo aqui, que vai ser bom, né, Camila? Então, já vamos começando a lançar a primeira pergunta para o nosso ex-prefeito, gente. Olha, 3 mandatos em Cruz das Almas não são 3 dias. É uma história grande, uma história bonita, feita de vitórias, de grandes feitos, de derrotas também. Falo da última eleição para o atual prefeito. Nessa história bonita, nessa história grande, eu te pergunto, Orlandinho, ela está encerrada ou vem coisa por aí? O senhor se considera candidato para 2024? Olha só, boa tarde, Boa tarde. Gabriel, boa tarde, Camila. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não tenho dado muitas entrevistas, participei de 2 outros
podcast, mas é o primeiro videocast que eu estou participando e é um prazer muito grande. Eu estou encantado porque são 2 jovens que estão estudando comunicação, jornalismo na UFRB, a UFRB que o nosso querido presidente Lula, e eu tive o prazer, porque era prefeito de Cruz das Almas na época, tenho muitas fotografias, inclusive, posso passar para vocês aqui, da presença de Lula no momento da instalação da UFRB aqui em Cruz das Almas. Foi um momento muito emocionante e fico emocionado aqui também e alegre, contente, satisfeito quando eu vejo que 2 jovens estão aí na luta, na labuta, e que estão tendo a oportunidade, né, de fazer um curso superior, e espero que não parem por aí, façam pós-graduação, façam doutorado, né, porque o futuro é esse. Então, muito, muito satisfeito de estar aqui no estúdio da Associação Bimba, gente da gente, né, participando desse videocast. Olha, sobre a pergunta, e vá lá, viu? Se eu falar muito, você vai interrompendo, vai interagindo e tal. Se está encerrada a minha participação na política, ou se está encerrada a minha participação como candidato, de forma alguma. Eu sou um sujeito político como você, como Camila, vou continuar participando da política em várias frentes, em todas as frentes, né, pregando e batalhando pelo combate à desigualdade racial, pelo combate à desigualdade de gênero, pela preservação do meio ambiente, pela inclusão do povo pobre no orçamento do Brasil, da Bahia, de Cruz das Almas. Essa sempre vai ser minha luta. Sobre candidatura, efetivamente, porque tem uma pimentinha aí na sua pergunta, né, o que eu tenho a dizer é o seguinte: olha, cautela, eu sempre digo isso, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu participo de um grupo político que nos últimos anos foi protagonizado aqui pelo Partido dos Trabalhadores, mas junto com outros partidos também, com o PP, o PSD, o PSB, o PCdoB, né, dentre outros, e tem um conjunto de lideranças nesses partidos políticos, dentro do próprio PT também tem um conjunto de lideranças, inclusive jovens, mas eu estou na pista. Né? O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o grupo vai se reunir no momento certo, com a maturidade devida, para fazer uma avaliação da conjuntura municipal, e eu tenho certeza que o grupo, no momento certo, que deve ser no próximo ano, agora todo mundo, é legítimo que cada um diga que tenha pretensão, que lance suas pré-candidaturas, lógico que é legítimo, né? Mas eu tenho certeza também que nós vamos ter maturidade nesse grupo político, né, de sentar na mesa no próximo ano e escolher a melhor chapa para representar o projeto democrático popular aqui em Cruz das Almas. Então, quando o senhor diz cautela, não quero colocar palavras na sua boca, mas o senhor quer dizer conversa. Vai ter conversa? Conversa sempre, diálogo é o melhor instrumento, né? Na civilidade, na política, a conversa, o diálogo, conversar com todos, com todas, ouvir a população, ouvir a juventude que precisa ser ouvida, né? Ouvir os diversos segmentos de Cruz das Almas, os movimentos sociais, é muito importante para que a gente, né, tenha uma maior possibilidade de acertar. Quando você conversa pouco, quando você dialoga pouco, quando você se acha o dono da verdade, certamente a possibilidade de você errar é muito maior. Eu tenho me debruçado sobre isso, viu, Camila? Porque, assim, quando você é eleito prefeito, né, que é o cargo máximo de um município, é representante do Poder Executivo, você tem diversas responsabilidades, tá? E uma liderança política eleita prefeito não pode se transformar num síndico, né? Porque, assim, estão tentando, o modelo neoliberal está tentando transformar os agentes políticos, os prefeitos, governadores, né, em síndico, em gestores. Estão usando a palavra agora o gestor, né?
Assim, o gestor tem que cuidar do orçamento, é a lei de responsabilidade fiscal, lógico, está correto isso, mas não pode ser reduzido isso. Né? O prefeito tem que compreender a sociedade, né, que ele vai liderar e que ele vai governar, exatamente como eu disse antes. Nós fizemos isso. Nós fizemos o orçamento participativo no nosso primeiro mandato. Foi muito importante, nós fomos em cada comunidade, tanto da zona rural como também nos bairros da zona urbana. Depois chamamos todas essas representações para fazer uma plenária em Cruz das Almas, para conhecer o orçamento do município, né, para saber o que é que entrava de receita, como eram gastos os recursos e ouvir as prioridades de cada comunidade. No segundo mandato nós fizemos, e no terceiro também, o PGP, o Programa de Governo Participativo, onde eu pessoalmente ia com minha equipe, né, em cada localidade, em cada conjunto de bairros, nós reunimos por área, por regiões, e em cada região também da zona rural, e ouvimos a população, né? E cada comunidade naquela época, e cada bairro, elencava 2 ou 3 prioridades para que, ao longo, né, do período que nós governássemos, nós pudéssemos estabelecer essas prioridades e atender dentro do possível com a execução orçamentária. Fizemos muita coisa, né? Assim, nós fizemos na área de saúde, se eu tiver tempo para isso, na área de saúde nós trouxemos a UPA para Cruz das Almas. Cruz das Almas não tinha serviço de emergência. Nós trouxemos o SAMU para Cruz das Almas. Nosso governo construiu e ou instalou 11 postos de saúde de família em Cruz das Almas. Dos 74%, 76% de cobertura da atenção básica que tem, né, 64%, 62% fomos nós que fizemos através da instalação, né, e construção de novos PSFs. Nós trouxemos para Cruz das Almas uma clínica de hemodiálise, reabrimos a Santa Casa de Misericórdia, né, instalamos o centro de reabilitação no IPE. Quer dizer, tem um conjunto de coisas. Na educação nós fizemos 5 creches, nós construímos 4 escolas, nós trouxemos a Universidade Federal. Na área de políticas estruturantes, nós acabamos com o lixão, instalamos o aterro sanitário. Cruz das Almas não tinha, Gabriel e Camila, 1 metro sequer de esgoto sanitário. Nós instalamos, né, no PAC 2, nós instalamos a rede de esgoto. Um dia um empresário me disse: Orlandinho, tem uma coisa importante que você fala pouco, por isso eu estou falando agora também, que o povo não vê, está debaixo da terra, é o esgotamento sanitário. Ele me disse: eu não teria condições de ter o comércio que eu tenho aqui hoje se não fosse o esgotamento sanitário. Porque naquela época eu já pagava 18 carradas de limpa-fossa por mês. Imagine, além do constrangimento de parar um caminhão, um fedor e tal, o caminhão do limpa-fossa, hoje não tem mais isso. Sabe por quê? Porque você trouxe o esgotamento sanitário. Então, estou falando em políticas estruturantes que possibilitaram o desenvolvimento econômico e social, né, da cidade de Cruz das Almas. O esgotamento sanitário, o fim do lixão, a instalação do aterro sanitário, a vinda da universidade. São cerca de 4, 5 mil pessoas somente em Cruz das Almas, que eu não quero chamar de consumidor, né? É a mesma coisa de liderança política ser chamada de gestor. O prefeito é a liderança política, né? Então, assim, que são novos consumidores em Cruz das Almas, que são pessoas que vieram para cá, que suas famílias vieram, professores, e que dinamizaram a economia, né, do município de Cruz das Almas. A política estruturante, nós colocamos asfalto, né, no centro do município de Cruz das Almas, dentre tantas outras coisas. Agora, sua pergunta, ela é inquietante, porque nós temos que pensar nisso. Um prefeito não pode se resumir a fazer mais do mesmo. Calçar rua, nenhum prefeito em Cruz das Almas calçou mais ruas do que nós calçamos. Nenhum. Até o nosso segundo mandato, depois avançamos mais, foram cerca de 330 mil metros quadrados. No terceiro mandato, nós tivemos a pandemia, mais dificuldades, tudo isso, mas assim, nenhum prefeito calçou em Cruz das Almas mais ruas, nenhum prefeito colocou uma academia de saúde a céu aberto, só o nosso mandato, nenhum prefeito colocou parque infantil na cidade, somente o nosso mandato, pensando nas pessoas,
Reformamos as praças, a Praça Senador Temístoclo. Teve uma época que chamava o prefeito das praças. Eu digo que ótimo, né? Que é o prefeito do calçamento, da saúde, educação e é das praças também. Porque onde não tem praia, as pessoas querem com suas famílias um lugar de lazer. E as praças de Cruz das Almas, né, não estavam humanizadas. Nós colocamos jardim, novos mobiliários urbanos e colocamos academia de saúde a céu aberto, Prefeito, parque infantil, pois não. Desculpa interromper o senhor, Fique à mas vontade. se eu estiver errado, me corrija também, minha colega. É porque o que a gente escuta nos bastidores e também da população, quando a gente vai para a rua fazer as nossas matérias, que a população pede cara nova na prefeitura. Só que a gente tem dois nomes super fortes, né? Nessa questão de chegar até a prefeitura. O atual prefeito e o seu nome. Então, quando a população pede cara nova, o que Orlandinho vai jogar na mesa para dizer isso é cara nova? É isso, exatamente, porque cara nova Sim. Não pode ser interpretado ao pé da letra como um rosto novo. Sim. Né? São propostas, são ideias. Né? E é o que Camila pergunta a gente. Assim, a idade, né? Estou ficando coroa, mas estou bem. Como diz Lula, estou animado, tenho motivação, gosto da política. Né? Um dia desse uma pessoa me disse assim, Orlandinho, você nasceu para isso. Né? Então você vai estar dentro, você está na pista, você está conversando. Então, respondendo o que Camila colocou, nós inovamos. Né? Mas temos que fazer esse desafio de inovar mais ainda. Por isso que eu disse que é inquietante, que eu estou pensando nisso também. Vou dar alguns toques aqui. Quando eu digo que nós inovamos, porque Cruz das Almas não tinha, por exemplo, Camila e Gabriel, né, Secretaria de Políticas Especiais, que construísse política pública para a juventude, para o povo negro e para as mulheres. Foi o nosso governo que instalou a Secretaria de Políticas Especiais em Cruz das Almas. Foi o primeiro do interior da Bahia. O primeiro da Bahia foi Salvador, na época era João Henrique, me parece. O primeiro do interior da Bahia foi Cruz das Almas. Foi o nosso governo que instalou a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Não tinha, e Turismo, não tinha. A Secretaria de Esporte era vinculada à Secretaria de Educação. Nós tivemos a coragem, a determinação de desmembrar e colocar uma Secretaria específica de Esporte, Cultura, né, Lazer e Turismo aqui em Cruz das Almas. Mas eu tenho pensado sobre isso, Camila. É muito importante essa pergunta. Eu quero conversar com a juventude. Uma das questões que está em pauta no mundo, né, por causa da questão climática, é meio ambiente. Eu quero discutir meio ambiente em Cruz das Almas. Tá? A ideia da cidade sustentável. O que é que a gente pode colocar para discutir com a população? A gente já está chegando aí na beira da inteligência artificial. Sim. Né? Mas assim, tem muitos lugares que ainda não tem internet. Mas quando eu falo em tecnologia, quando eu falo em meio ambiente, abrange um conjunto de coisas. Né? Eu disse uma ação importante em meio ambiente, duas ações. Primeiro, a humanização das praças. Jardim, grama, plantas. Né? Segunda ação de meio ambiente importante, acabar com o lixão, que era ali na BR-101, próximo a Sapé, tinha até acidente, às vezes, por causa da queima do lixão que, né, ofuscava os motoristas na estrada. Nós tivemos coragem de fazer isso, mas temos que avançar mais, vocês têm razão. Né? Então, quero discutir meio ambiente, pode ser coleta seletiva. Não dá para fazer coleta seletiva na cidade inteira. Né? Vamos fazer um projeto piloto, começar por uma comunidade, né? E depois ir avançando, conscientizando as pessoas, que as pessoas podem separar seus lixos nas próprias casas, mas tem algumas famílias que precisam que o governo, né, dê o suporte para isso, com os vasilhames adequados, com as palestras, com os processos de conscientização. A recuperação das nascentes, porque os nossos riachos, as nossas lagoas estão sumindo porque as nascentes foram desmatadas. A gente já fez um pouco isso no primeiro governo, no segundo e no terceiro também, mas fazer um mapeamento, né, de todas as nascentes que tem em Cruz das Almas. Enfim, né, eu quero discutir meio ambiente com a população de Cruz das Almas, caso eu venha figurar como um representante de uma chapa majoritária e caso, né, isso ocorra, eu venha ter a possibilidade de governar novamente Cruz das Almas. Juventude. A gente está vivendo num país excludente. Ainda
Aliás, a história do Brasil é o quê? Colonização, escravidão e exclusão da população. E uma elite mesquinha. A elite brasileira, Pepe Mujica, hoje senador, já foi presidente do Uruguai, diz o seguinte, que ele não conheceu no mundo um homem que tem experiência internacional, que conhece o mundo todo. Eu já vi ele dizer, eu não conheço nenhuma elite mais mesquinha e provinciana do que a elite brasileira. Obviamente que a gente está falando aí de 1 a 2% dos detentores do grande capital. E às vezes a gente fala assim, a pessoa que está de classe média ali, está assistindo, diz, está falando mal de mim. Não estou falando. É lógico que eu estou falando de quem detém o capital, né? Que não quer que a reforma agrária seja feita nesse país, que não quer que o trabalhador deixe de ser explorado, né? Que viveu ao longo do tempo, através das capitanias hereditárias, das seis-marias, né? Da apropriação dos meios de produção no Brasil, né? Que não quer que a mulher ganhe soberania, né? Que ela passe a ter igualdade de direitos. Então, a gente tem que... Esse é o país que a gente vive, é nesse contexto que a gente tem que pensar políticas públicas, né, inovadoras, para que a gente, já citei várias delas também no campo social aí, e no campo da pauta de costumes, né? Combate à desigualdade racial, política de juventude, política de empoderamento das mulheres, né, mais mulheres dentro da gestão e dentro do governo. Nós temos vários exemplos. Agora, a sua pergunta é inquietante. Eu quero que o PT discuta isso, eu quero que os outros partidos progressistas discutam isso, que nosso grupo político discuta isso. Assim, não dá para dizer assim, vou calçar a rua. É muito importante calçar a rua de quem não tem a rua calçada, porque sofre no inverno com a lama e no verão com a poeira. É uma frase pronta. Mas a gente tem que ir além disso. A gente está vivendo no país que os idosos estão tendo dificuldade de se aposentar e aqueles que estão aposentados estão tendo dificuldade de sobreviver. Primeiro porque tem, né, em suas costas, né, e em seu peito, né, uma responsabilidade de ajudar na sobrevivência da própria família. Porque muitas vezes a filha teve um filho e mora com, né, porque é mãe sozinha, porque tem que ir morar com o pai, e vai o neto também, e o salário mínimo ainda é muito pequeno, e olha que Lula fez uma política, nos seus 2 primeiros mandatos, de valorização do salário mínimo, e já começou agora, aumentando nesse primeiro ano o salário mínimo acima da inflação. Então, assim, os idosos estão com dificuldade de se aposentar, os que estão aposentados estão com dificuldade de pagar aluguel, água, luz, botar comida dentro de casa. E é esse mesmo país que tem essa ponta de pessoas que trabalharam a vida inteira, que estão hoje com 65 anos, 70, 75, 80, e com dificuldade de se tornarem cidadãos e cidadãs, né, que proveem com uma certa tranquilidade a sua própria sobrevivência. Estão com dificuldade. E na outra ponta a gente tem um país que tem uma juventude que está lutando muito para conseguir, né, um lugar no mercado de trabalho. Né? A gente tem que gerar assim, o mundo é de vocês. Agora você diz, Orlandinho, o mundo é nosso como? Né? Assim, muita gente quer entrar na universidade não pode. Quem entrou na universidade muitas vezes saiu da universidade e não tem oportunidade de trabalho. São essas questões que a gente tem que discutir também no município, alinhado com as políticas públicas do governo federal. O presidente Lula voltou e o Brasil voltou, né, com Jerônimo aqui, afrodescendente, descendente indígena, estudou aqui em Cruz. Desculpa interromper você, só que agora a gente vai ter que seguir um pouco, voltar, né, Camila? Voltar como? Tá, só para finalizar a última pergunta, que a gente estava aqui em off falando, né, assim, um prefeito, né, ele tem que ser muito mais do que um síndico de execução orçamentária. Ele tem que animar a cidade, é nisso que eu estou pensando, né? Investir na cultura, investir no esporte, né? Investir no lazer, né? Porque são essas coisas que animam
as pessoas, que motivam as pessoas, né? Porque as pessoas já estão tão sofridas, né? A violência explosiva, né? Então a gente tem que conversar com as pessoas para trabalhar também, né? Juventude, arte, cultura, lazer e, obviamente, sem deixar de fazer outra parte, que volto a repetir, foram os governos que mais realizaram em Cruz das Almas, foram os nossos 3 mandatos no quesito de infraestrutura. Já falei aqui, né, de saúde, já falei de educação, já falei de universidade, de aterro sanitário, já falei de esgotamento sanitário, já falei de asfalto, de novo mercado municipal, né, de calçamento de ruas. Fizemos e vamos fazer muito mais. Mas, além disso, né, temos que buscar políticas públicas, respondendo a sua pergunta, que além do meio ambiente, ou junto com o meio ambiente, com a tecnologia, que anime a população, né, que faça com que a população se sinta parte da sua cidade, se aproprie da sua cidade, né, e acompanhe e participe do desenvolvimento da sua cidade. Eleições passadas, né, assim, quais os motivos, né, principais? Na minha ótica, a avaliação que eu faço, teve um importante que foi a Câmara de Vereadores. Bimba está aqui acompanhando a gente, sabe disso. Nós tínhamos 6 vereadores da base do prefeito, do nosso governo, e 9 vereadores contra o nosso governo, fazendo uma oposição sistemática na Câmara de Vereadores. A suplementação orçamentária, que é aquela margem que você pode mudar, né, no orçamento quando, né, aquele recurso projetado ou aquela imagem que você projetou não era mais adequada e que você pode mudar o orçamento para fazer e realizar outras coisas. No nosso governo, que os deles aí, o dele agora está com 60%, 70%, 80%, 100%, sei lá. O nosso era 10%, né, 20%, ou seja, a gente não tinha manobra ou nenhuma flexibilidade para mexer no orçamento que era, né, aprovado pela Câmara. Ou seja, é como se a Câmara fizesse do Executivo um refém do que a Câmara achava que deveria ser o orçamento. Além disso, no último ano do nosso governo, no penúltimo, 19 e depois 20, a Câmara nos deu, a Câmara de Vereadores de Cruz das Almas fez o péssimo serviço em prol da cidade e do povo de Cruz das Almas de nos dar 0% de investimento em infraestrutura. A gente não podia calçar uma rua. Só depois, no mês de maio, junho, que a nossa equipe descobriu que poderia, através de uma dotação de mobilidade urbana, né, que a gente poderia fazer um calçamento aqui ou ali. Mesmo assim, a gente teve que enfrentar, né, dentro do TCU, do Tribunal de Contas da União, todos os questionamentos que a oposição fazia permanentemente. Então, a Câmara de Vereadores foi muito dura e perversa, né, com o nosso terceiro mandato. A pandemia foi terrível e eu não me arrependo aqui, olhando nos olhos, nos seus olhos. Se você é trabalhador, se você é empresário, se você é mãe, se você é pai, se você é jovem, se você é estudante, às vezes me perguntam isso. Eu faria tudo igual que eu fiz na pandemia. Sabe por quê, Camila? Não tinha vacina. Não tinha vacina, Gabriel. A gente estava vendo corpos na rua no Equador, as pessoas morrendo nas filas na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o presidente dizendo que era uma gripezinha, né, que não precisava tomar vacina, que quem tomasse podia virar jacaré, né, que demorou para comprar vacina. Então, aqueles que tinham responsabilidade, e eu tive, a pandemia me custou muito caro. Talvez tenha sido um dos principais fatores da derrota eleitoral. Mas eu estou com minha consciência tranquila. Nós tivemos, no nosso governo aqui em Cruz das Almas, 21 óbitos. Uma cidade polo regional, na frente da BR-101, universitária, com várias pessoas de fora frequentando a cidade, né? Nós fizemos barreiras físicas, fizemos barreiras humanas, nós fizemos a descentralização da feira, nós fizemos a flexibilização do horário comercial. Fechou. Nós fechamos durante uma semana
Não é verdade quem diz, Orlandinho fechou. Nós fechamos durante uma semana, que foi o isolamento social rígido, que foi uma experiência que nós observamos na Paraíba, trouxemos para cá e que teve uma queda vertiginosa do índice de contaminação naquela época. Então, assim, não me arrependo. Nós tivemos 21 óbitos em Cruz das Almas e, se nós não tivéssemos feito o que fizemos, talvez eu não estivesse aqui, ou talvez Bimba não estivesse aqui, ou talvez Emerson não estivesse aqui, ou talvez Marcelo não estivesse aqui, ou talvez você que está nos assistindo em casa não estivesse vivo, porque teriam morrido em Cruz das Almas se eu fosse irresponsável como o ex-presidente da República e como queria algumas personas de Cruz das Almas que eu liberasse, que abrisse tudo isso, talvez a gente tivesse aqui 300 mortos, 400 mortos. Não tivemos 21 óbitos em plena pandemia, quando não tinha vacina. Esse foi um fator preponderante, porque algumas pessoas e representantes de alguns segmentos, né, que não aceitavam, queria que suas atividades continuassem normalmente, não podia, não estavam sentados na minha cadeira. Eu tinha a responsabilidade, né, de gerir a cidade no tempo da pandemia. Então, não me arrependo, pode ter me custado a eleição, mas não me arrependo de todas as medidas tomadas na pandemia, sabe por quê? Foi para proteger a cidade, para proteger as pessoas que vivem em nossa cidade. Obviamente que eu não posso também deixar de reconhecer que pode ter havido e deve ter havido também, aos olhos da população, algumas falhas em nossa gestão, né? De algumas secretarias que não funcionaram a contento, não vou citar o nome, nem vou citar as secretarias, tenho elas, né? Apesar de reconhecer o esforço de cada um dos secretários, das secretárias, mas reconheço que tem algumas secretarias que, aos olhos da população, não funcionou como deveriam. Então, eu estou colocando, em menor grau, né, algumas dificuldades da gestão pela própria equipe. Estou colocando, num grau mediano a alto, a perversidade que a Câmara de Vereadores fez com o nosso terceiro mandato e com a população de Cruz das Almas, porque eu deixei 13 milhões. 13 milhões, não adianta questionar. Deixamos 13 milhões, Marcelo está aqui, ex-secretário da Fazenda, 13 milhões na conta. Você conhece o prefeito que perdeu a eleição, que deixou 13 milhões na conta? Está aqui, ó. Área de saúde, área de educação e área de infraestrutura. Tanto que muitas, aliás, não são tantas assim, né? Algumas das poucas ruas que foram pavimentadas nesse governo, a grande parte foram recursos deixados no nosso governo. Então está aí 3 gradientes que formam o conjunto do motivo da derrota. Alguns erros de gestão, a postura da Câmara de Vereadores de oposição ao nosso mandato, com ampla maioria, era tão visível, né, o que a Câmara fazia contra o nosso mandato. E eu vou te dizer uma coisa, Gabriel, se eles tivessem mais 10 vereadores, eles me faziam impeachment, me tiravam da cadeira. Não fizeram porque tinham 9, não tinham 2/3. E o terceiro, a pandemia. Está aí um conjunto de razões e é possível que tenha tido algumas outras. Quero te perguntar agora, Orlandinho, sobre um nome aqui em Cruz das Almas que está bem forte. Ele fez um pronunciamento na semana passada na Câmara de Vereadores e eu estou falando de Tiago Chagas. Orlandinho, você direto. Quando eu falo Tiago Chagas, como esse nome ressoa para você? Ressoa bem, um jovem legítimo, né, está se colocando para a cidade, importante que surjam novas lideranças na cidade, como, né, tem outras lideranças também, né? Tiago é uma delas, tem Max, tem Oswaldo, né, tem Pablo, tem Pedro, tem Ricardo Pinheiro, tem Carlos Trindade, né, tem um conjunto de lideranças no nosso grupo, endógenas, de dentro do nosso grupo político, né, que são legítimas, todas elas, né? Gosto de todos eles, já trabalharam comigo, todos eles. Acho que é legítimo, né, que Tiago lance sua candidatura, acho que é legítimo que Max também tenha lançado, acho que é legítimo que o vereador Renan
tivesse feito também essa semana, está tendo um bocado de candidatura, um bocado de Sim, pronunciamento. sim. Né? Então, assim, tem uma relação boa com o Tiago, sempre tive uma relação. Eu fui prefeito, Tiago era vereador, Mário do Jornal, o pai de Tiago era secretário de Educação. No terceiro mandato, no segundo mandato, o Mário foi secretário de Esporte, Cultura, né, Turismo e Lazer do nosso governo. Eu fico contente que, né, novas lideranças queiram se projetar, são nomes legítimos, importante que isso, né, aconteça em nosso município, porque, né, assim, a liderança vai sendo construída, vai sendo forjada na luta do dia a dia, né, uma batalha, né, não é? Você leva 20 anos para formar uma liderança na política, não é de repente, né? Assim, eu fui candidato a primeira vez a prefeito em 96, depois fui candidato a deputado em 98, depois fui vereador eleito em 2000, depois fui prefeito eleito em 2004, reeleito em 2008, depois fui candidato a deputado também em 2014, voltei a ser prefeito em 2016, né? 2020, já falamos aqui, Sim. né, que não fomos bem-sucedidos e quais foram os motivos. Eu acho bom, né, que surja novos nomes, né, e que surjam... Não tenho nenhuma objeção a isso. Né? Às vezes eu vejo alguém comentar, estão falando na Câmara um pouco disso, né? E que, e tal, renova a Cruz. Renova é como Camila me perguntou, é nas ideias. Né? Aqui no Ocidente a gente tem um problema grave, enquanto no Oriente, né, as pessoas são reconhecidas, né, pela sua maturidade, pela sua experiência, e são valorizadas por isso. Você vai no Oriente todo, as pessoas são valorizadas quando elas estão, né, na sua plena maturidade. Né, pessoas maduras, adultas, idosas. Aqui a gente quer descartar no Brasil como se alguém que tivesse passado dos 60 ou dos 50 fosse velho, que não tem, né, mais como contribuir. Como não? Eu me sinto forte. Aí nosso presidente Lula tem 78 anos e tem gás. Né? Tá dizendo ele que tem tesão de 20. Né? Olha, então, olhe bem. assim... Então, assim, eu acho que é importante. Eu acho que é importante que todos esses nomes se coloquem para a população e tenho quase que certeza que nós não vamos ter 10 candidatos a prefeito em Cruz das Almas. Era bom que tivesse. Sim. Você tem mais opções para a população, mas não vamos ter. Nós temos 2 grupos políticos em Cruz das Almas, bem alicerçados, bem consolidados. A eleição em Cruz das Almas não precisa de bola de cristal para fazer isso. Né? Assim, analise os dados. A eleição em Cruz das Almas é polarizada e vai ser polarizada novamente. Né? Sim, o espaço para uma terceira via ainda é muito limitado, é muito pequeno, mas é bom que exista. E eu não estou falando que esses nomes aqui sejam de terceira via, nada disso. Eu citei vários, para não me apegar somente a um, porque não seria justo também eu fazer só uma avaliação do nome de Tiago, diante de tantas outras lideranças que tem. Pablo, Oswaldo, Ricardo, Carlos, Max Passo, né? Tem um conjunto de lideranças, e são essas lideranças. Né? Ainda tem a dissidência de quem está governando, da base Sim. do prefeito. Né? E, como eu digo, as pessoas me perguntam, mas se esse pessoal quisesse, né, se aproximar, eu uso sempre uma frase de Jacques Wagner. Sem abrir mão dos seus princípios, política se faz abraçando e não espantando. Então quero todos. Vou pegar essa última frase que você falou, política se faz abraçando, para te perguntar algo. Olha, ano passado, para a eleição para presidente da Câmara, a gente teve uma aproximação de Tiago Edinaldo. A base do prefeito votou em Tiago para continuar como presidente. E Tiago Chagas recebeu muitas críticas de Pablo Rezende, Pedro Melo, Oswaldo da Paz. Muitos foram até para as redes sociais falar que Tiago não tinha sido eleito para ser a base de oposição para isso. Orlandinho, você ficou decepcionado com o Tiago? Bateu o instinto de decepção? Olhe bem, deixa eu te dizer uma coisa. Na fase de vida que eu estou, Sim. Você vai compreender isso lá na frente, né? Depois que você vivencia tanta coisa,
você não tem muito tempo para ficar se decepcionando, com isso, com aquilo. A tarefa que lhe cabe, e a que me coube naquele momento, foi entrar em campo para apaziguar. Então você conversou com o Thiago Chagas? Ligou para ele? Conversei. E ele falou o quê? Tem como contar pra gente? Ele, sentamos na mesa, me reuni com ele umas 3 vezes. Você, inclusive, deve ter assistido um podcast que eu participei. Sim. E eu entrei, o pessoal disse, entrou de bombeiro, entrou para apagar o fogo. Foi. E eu disse aos vereadores, da nossa base, que estavam insatisfeitos. Como disse a Thiago também. Assim, olha, a gente tem que ter maturidade. Se a gente tem erros, a gente não pode ficar aprofundando no erro. A gente tem que fazer uma avaliação crítica do erro, lógico, você não pode jogar para debaixo do tapete e dizer, não ocorreu nada, tá tudo bem, estou contente, Não. Assim, erramos onde? Por que houve isso? Por que era um biênio e depois não houve a passagem do bastão para um outro vereador para o segundo biênio? O que foi que ocorreu? Por que foi dessa forma? Então, assim, esse é um erro de origem. Agora, aí nossos outros vereadores estão insatisfeitos, vão levar essa crítica até onde? Até quando? Quem é que ganha com isso? Quem é que perde? Vamos sentar, fazer uma avaliação crítica dentro do grupo, e ver qual é o melhor caminho. Eu escolhi, muitos ficaram insatisfeitos comigo, Muitos ficaram insatisfeitos no primeiro momento. Da sua base? Sim, o Orlandinho foi para lá ainda, fazer podcast, dizer que faz abraçando. Não, assim, lógico. Assim, a minha, Gabriel e Camila, a minha responsabilidade não é botar fogo na fogueira, nem botar gasolina no fogo. Porque tem gente que gosta disso. Sim. Uma faíscazinha assim, bota mais gasolina pro fogo. Pode ser que tenha aqui ou ali algumas pessoas que tivessem esse interesse. Comigo, não. Então eu fui dar uma de bombeiro mesmo, só porque a responsabilidade do grupo, desculpe, para o presente e para o futuro, é se manter unida, se fortalecer unido, com maturidade, como eu disse aqui, ver quais são as lideranças que têm mais representatividade para formar uma chapa majoritária com um programa comum, mas um programa progressista. Um programa que dê conta da reconstrução do Brasil. Um programa que não permita que haja um retrocesso como houve nos últimos 4 anos. E Cruz das Almas é importante nisso. A federação é formada como? Pelo conjunto dos municípios, dos 5.000, 500 e alguma coisa, dos estados, do Distrito Federal. O Brasil que a gente vive é esse. Está aí uma polêmica agora sobre a unidade federativa, a Landulfo Alves, aí, que foi privatizada, está querendo dizer que não vai praticar o preço da Petrobras. Sim. Que o governo desdolarizou a gasolina. Está caindo, vai cair mais. Porque a Petrobras disse agora o seguinte, a gente não vai ficar com a PPI. A gente não ganha em dólar. A gente vai trabalhar com a receita e despesa. Então, como é que o baiano agora pode continuar pagando a gasolina mais cara, porque uma empresa que recebe o petróleo da Petrobras, a Relan só faz o refino, o petróleo da Petrobras. A gente vive num país, não pode ter um estado que é assim e outro estado, a gente vive numa república federativa. Então, assim, ela vai ter que praticar o preço da Petrobras. Vai ter que reduzir também, vai ser uma briga boa, mas vai ter que reduzir a gasolina aqui também na Bahia. Eu entrei nesse assunto porque, se lembre? Sim. Não me lembro agora. Porque foi, Camilo. Mas, enfim, é isso aí. Então, meu papel como liderança não é jogar gasolina no fogo. Meu papel como liderança é conversar, é dialogar, é chamar os insatisfeitos, é conversar um pouco aqui, conversar ali. Mas você ia dizendo, sim, falando na briga do lado de lá.
Vamos falar da briga do lado de lá, como é que tá? A gente não vai falar da briga do lado de lá agora. A gente vai continuar na sua fala, que o senhor disse que quer conversar, quer abraçar, não tá para colocar gasolina no fogo. Não. A pergunta de Camila vai nessa direção. Não entendi. Eu me manter. Nos bastidores da De- política, o senhor por trás colocando outros nomes para encabeçar. Não, sabe por quê? Não, porque o povo. Não, de forma alguma. Sabe por quê? Quem vai decidir isso é o povo. Quem vai decidir isso é o povo. Olha, o presidente do Rotary pode ficar 3 mandatos, voltar, ficar 4. O presidente do Lions pode ficar. O presidente de um clube de serviço pode ir, pode voltar, pode ir, pode voltar. Né? Assim, o pastor pode ficar um tempo longo na igreja, o padre pode ficar. Por quê? Somente aquele que é escolhido pelo povo. Alguém só passa a ser eleito se o povo escolher. Então é um cargo eletivo. Né? Se outros que estão colocados em outras instituições, né, podem ficar um mandato, quando não é permitido reeleição num sindicato, ou aqui e ali podem voltar 3, podem voltar 4. Eu me sinto bem, estou com saúde, estou vivo em Cruz das Almas, moro em Cruz das Almas, gosto de Cruz das Almas, gosto de política. Então, assim, o povo é que vai escolher. E aí vem a pergunta que Gabriel me fez. O que é que você acha do nome de Tiago ou de outros nomes? Eu acho legítimo. Então, assim, todos eles têm a oportunidade e a possibilidade de se colocar como candidato. E o povo, né, na sua sabedoria, é quem vai debater, ouvir, discutir, né, e escolher. Então é um cargo eletivo. O povo pode dizer, não quero mais e tal, mas o que eu estou ouvindo na rua não é isso. Sabe por quê? O nosso governo tem um legado que eu coloquei aqui. De seriedade, de honestidade, de realizações na área de saúde, de bem-estar social, de paisagismo, de infraestrutura. Né? Dá uma olhada no que foi os 20, 30 últimos anos de Cruz das Almas. Nosso governo está presente de forma muito transparente. Está aí, grandes realizações. Vai ver cidadania e infraestrutura. Vai ver o que era o bairro. A população de Dona Rosa sabe disso. Vai ver o que era o bairro Dona Rosa antes do nosso governo. Nós fizemos pavimentação, demos cidadania, dignidade àquele povo. Colocamos calçamento, colocamos passeio. Vai ver o que era o Areal Miradouro. O Areal Miradouro não se cavava meio metro que jorrava água, era um charco. Nós fizemos a drenagem toda daquele bairro. Fizemos pavimentação, colocamos passeio, colocamos a Praça do Céu, que me disseram que está abandonada, viu, Bimba? Tem que dar uma olhada lá. Área de lazer, quem fez a área multiuso, a praça multiuso? Nosso governo. Quem fez a Praça da Juventude? Nosso governo. Quem fez a Praça Céu? Nosso governo. Vilarejo, o que é que tinha no vilarejo? Um matadouro que era uma fedentina. As pessoas me diziam, Orlandinho, a gente não pode sentar na mesa para almoçar, né? Porque é mosca, é muriçoca, é o boi mugindo de noite, sendo matado a porretada. Nós acabamos com o matadouro. Tivemos a coragem. Hoje, no matadouro do vilarejo, é uma creche. Eu disse que fiz 5, foram 5 ou 6. O vilarejo só tinha isso. Hoje tem muitas ruas calçadas, né? Tem uma creche, tem um PSF que nós construímos. Quem construiu a creche do bairro Areal, sabe por quê? Ali moravam as pessoas que estavam fora do orçamento. E eu cheguei no Areal Miradouro e disse, vou construir uma creche para as senhoras, mães, quando saírem para trabalhar, ter onde deixar seu filho. O Areal Miradouro não tinha PSF. Foi o nosso governo que construiu. PSF do vilarejo, nosso governo. Baixa de Toquinha, tivemos a coragem de fazer um enfrentamento, inclusive com a olaria que tinha ali, que despejava fuligem. Eu fui a uma reunião uma vez, uma senhora de 80 anos disse, Orlandinho, prefeito, vamos lá em casa. Quando ela abriu o quarto, ela tinha botado um lençol branco, era fuligem. Ela disse, eu não consigo respirar direito. Eu fui para a luta junto com a comunidade, fechamos a olaria.
Né? Imagine, por causa da saúde das pessoas. Ah, mas tem aqui 8, não sei quantos empregos tinham 8, parece, ou 10. Certo? Mas assim, a saúde da comunidade era mais importante. Depois nós fizemos a creche Padre Julião, em Baixo de Toquinha, que eu estou falando. Depois nós fizemos o PSF de Baixo de Toquinha. Depois nós fizemos a creche da Imbira, a creche do Hélio da Costa. Fizemos enfim, né, as primeiras quadras poliesportivas. Agora eu estou fora do governo municipal, falando em pique, em vontade de continuar ajudando, se dando. Né? Eu estou fora do governo, conseguimos aí um complexo poliesportivo para o CETEP. Agora, Orlandinho... O SAC. Sim. Né? Conseguimos o SAC para Cruz das Almas. Eu não estou no governo municipal e estou batalhando para que Cruz das Almas continue avançando. Agora, então, Orlandinho... Não vou empendurar a chuteira. Não vou empendurar a chuteira, eu disse no início aqui. Eu vou continuar discutindo política nacional, política estadual, política municipal e políticas temáticas, independente de estar com cargo eletivo ou não. Como eu estou agora, sem cargo eletivo, né? Mas estou batalhando e trazendo benefícios importantes para Cruz das Almas. Agora, Orlandinho, a gente agradece a sua presença aqui no nosso videocast Momento da Política. Foi um bate-papo muito bom, esclarecedor, não só para a gente, mas também para os nossos telespectadores. Esse foi Orlandinho. Orlandinho, para você que é íntimo. Vamos pro intervalo e voltamos já já. Para você que nos acompanha pela Radionet, estamos de volta. E agora a gente vai para onde, Gabi? Olha, agora a gente vai fazer aquele giro bem rapidinho pelas notícias mais importantes da política nessa semana. Menino, Brasília pegou fogo. Ninguém morre de tédio. Vamos lá, Camila? Vamos! Giro de notícias. Brasil. Câmara aprova projeto do arcabouço fiscal após ter 367 votos a 102. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 17, o pedido de urgência para o projeto do novo arcabouço fiscal, formalizando 367 votos a favor e 102 contra. Ainda houve uma abstenção. O novo arcabouço substitui o atual teto de gastos, limitando o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação. O arcabouço também tem como intuito prever o limite de gastos de maneira mais flexível. Ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, depõe a PF. O depoimento ocorreu na quinta-feira, 18, e fez parte do inquérito que apura a inclusão de informações falsas no cartão de vacina de integrantes das famílias dele e do ex-presidente. O tenente-coronel está preso desde 3 de maio no batalhão de polícia do Exército de Brasília. O tenente terá que explicar, por exemplo, o porquê um computador usado por ele acessou os dados de vacinação do ex-presidente nos dias 22 e 27 de dezembro, dia antes a inclusão de dados falsos. Já no dia 30, segundo a investigação, aconteceu pelo celular do próprio Cid. Lula embarca para o Japão para participar da reunião do G7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, embarcou nesta quarta-feira, 17, para Hiroshima, no Japão, onde participará do segmento de engajamento externo da cúpula do G7 no sábado 20 e domingo 21. A chegada dele é prevista para sexta-feira, 19. As informações são da âncora da CNN, Tainá Falcão. O G7 é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O presidente do Brasil volta a ser convidado para as reuniões do G7 após 14 anos. O país foi convidado para os encontros em 6 ocasiões, entre 2003 e 2009, durante os governos do petista. O governo federal afirma que a ida de Lula a mais esta reunião do grupo marca, abre aspas, a retomada do engajamento do Brasil com o G7 e consolidando a percepção de equilíbrio no posicionamento do país em temas sensíveis do cenário internacional.
Fecha aspas. Ministro do TSE entendeu que o deputado Deltan fraudou a lei de forma capciosa antes das eleições. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral TSE, entendeu que antes das eleições de 2022, o deputado federal pelo Paraná, Deltan, abre aspas, agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou de forma capciosa e deliberada uma série de atos para não ficar inelegível, fecha aspas. O ex-procurador da Operação Lava Jato no Paraná teve o registro de candidatura cassado na terça-feira 16 por unanimidade. A decisão resultou na perda imediata do mandato de Deltan. Nova política de preço para combustíveis após Petrobras anunciar fim da paridade de importação do petróleo. A Petrobras anunciou nesta terça-feira 16 o fim da paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados como gasolina e diesel com dólar e o mercado internacional. Pela regra em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado interno acompanha as oscilações internacionais, ou seja, não há intervenção do governo para garantir preços menores. Segundo a nota oficial da Petrobras, a nova, abre aspas, estratégia comercial, fecha aspas, usa duas referências de mercado. Primeiro, abre aspas, o custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, fecha aspas, explica o comunicado da Petrobras. Cruz das Almas. Nova UPA. O prefeito Edinaldo Ribeiro relatou ao radialista Washington Bahia, da Excelsior Recôncavo, no programa Bom Dia Cidade, que a nova UPA será inaugurada no dia 28 de maio. Mais uma pré-candidatura confirmada. Renan de Romualdo reafirma em sessão da Câmara que sairá como candidato à Prefeitura de Cruz das Almas em 2024. Esse foi o nosso giro de notícias para você que está acompanhando o nosso videocast na produção de Camila Souza e Ana Cristina. Cadê a sua frase, Camila, que deixa qualquer pessoa triste? Ai, meu Deus do céu. Estamos encerrando mais um episódio do Momento da Política. Lembrando sempre que os episódios saem às 4 horas da tarde, todas as sextas-feiras, no YouTube, A Voz da Gente, e também na Radionet, a Rádio Web, A Voz da Gente. Lembrando, vá lá no nosso Instagram, @Momento da Política, deixe sua curtida, seu comentário, sua crítica, seu elogio, manda um beijo pra gente também. E a gente se vê no próximo episódio, né, Gabi? Isso aí, minha gente. Olha, obrigado por você que acompanhou a gente até aqui, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo episódio. Beijos!